Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Com relação à autoria e à data, Paulo, como em 1 Tessalonicenses, identificou-se duas vezes como o autor dessa carta. Silvano, Silas no caso, e Timóteo, os colaboradores de Paulo na fundação da igreja, estavam com ele quando o apóstolo a escreveu. Evidências, tanto na carta quanto ao vocabulário, estilo e conteúdo doutrinário, sustentam com veemência ser Paulo o único autor possível. Sem dúvida, essa epístola foi escrita poucos meses depois da primeira, enquanto Paulo ainda estava em Corinto com Silas e Timóteo. No final de 51 depois de Cristo, ou no máximo início de 52 depois de Cristo. No capítulo 1, dos versos 3 a 5, Paulo começa dando graças pelo crescimento dos Tessalonicenses. Na primeira carta, Paulo e seus companheiros oraram pelo crescimento da fé e do amor dos Tessalonicenses. Portanto, ao começar a segunda carta, agradecem a Deus pela maneira que ele já estava respondendo a essas orações na vida dos irmãos. Mesmo em meio a muita perseguição e tribulação, a fé e o amor deles continuava crescendo de tal forma que Paulo podia usar esses irmãos como exemplos perante as outras igrejas que ele visitava. Paulo disse que tanto as provações quanto a confiança desses irmãos eram provas de que Deus é justo e que os estava preparando para o seu reino. Dos versos 6 ao 10, ele dá graça pelo reto juízo de Deus. Paulo consola os irmãos com a lembrança de que a justiça de Deus trará alívio para eles e tribulações para aqueles que agora os perseguem, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, ou seja, no dia do seu julgamento. Neste dia, Deus há de tomar vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Ele é justo em assim fazer, porque todos foram criados para buscá-lo, e porque ele enviou seu Filho para os chamar por meio do Evangelho. No julgamento, Deus fará clara distinção entre os justos e os injustos, expulsando os rebeldes da sua presença eternamente e sendo glorificado na obediência e na fé dos santos. Dos versos 11 e 12, a oração para que glorifiquem e que sejam glorificados. Em vista da justiça iminente de Deus, Paulo e os outros continuam orando fervorosamente a favor dos irmãos, para que ao passar por tudo sejam cada vez mais preparados. Assim, quando Cristo vier para julgar, ele será mostrado justo, glorificado pela obediência desses irmãos que se mantiveram fiéis apesar das tribulações, e glorificando-os com o alívio eterno da graça da sua presença. No capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, do verso 1 ao 6, alguns dos tessalonicenses ouviram um ensinamento errado de que talvez o Senhor já tivesse voltado. É claro que isso perturbaria essas pessoas esforçadas em fazer a vontade de Cristo. Poderia imaginar que haviam sido esquecidas no julgamento, já que não estavam com Jesus conforme a promessa. Paulo os consola, lembrando-os de que, de fato, haverá uma reunião dos irmãos com o Senhor. Explicou que os ensinamentos errados que ouviram não vieram por meio dos apóstolos e profetas de Jesus. Portanto, os irmãos não deveriam se abalar ou se deixar enganar. Em vez disso, deveriam lembrar-se de tudo que Paulo já havia lhes ensinado. Paulo estava confiante que tudo o que os irmãos precisavam saber, ele já havia revelado. Do verso 7 ao verso 12, nós vemos a operação do erro.
Paulo os lembra de que as forças do mal continuarão operando ocultamente no mundo, o mistério da iniquidade, até mesmo a volta do Senhor. Então tudo será exposto, revelado, e o Senhor destruirá com facilidade os que praticam o erro. Mesmo que o Senhor seja capaz de destruir com seu sopro as forças de Satanás, não devemos imaginar que sejam fracas e facilmente vencidas por nós. Paulo disse que o erro que opera no mundo é, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça. A Bíblia ensina que Satanás é um mentiroso que se aproveita de qualquer astúcia para enganar os fiéis. Cientes disso, cristãos precisam de muito cuidado para não caírem no engano. Paulo mostra claramente que os que se perdem são aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Portanto, para não cair no engano do poder de Satanás, é preciso muito mais do que apenas conhecer a verdade na palavra de Deus. É necessário amar a verdade, praticando-a completamente. Nos versos 13 ao 17, Deus os escolheu. Paulo chama os irmãos de amados pelo Senhor. De fato, Deus ama a todos e deseja a salvação de cada um. Mas Paulo se refere aqui ao amor especial que Deus tem pelos que se tornam verdadeiramente seus filhos, pela obediência ao Evangelho. Esses amados foram escolhidos por Deus desde o princípio para a salvação. O Senhor fez o plano para salvar os homens obedientes como estes, mesmo antes dele formar o mundo. Dá uma olhadinha lá em Efésios, capítulo 1, versos de 3 a 5. A salvação que Deus planejou vem pela santificação do Espírito e fé na verdade. Deus é santo e exige que os que se aproximam dele também sejam santos. Quem ama a verdade não anda como o mundo, pois o mundo age pelo erro e pela mentira. Assim, Deus santifica quem pratica a verdade. O verso 15, o dever dos escolhidos. Como temos visto, o mero conhecimento da verdade não é o suficiente para a salvação, pois Deus santifica quem pratica a verdade. Assim, Paulo enfatiza para os irmãos tessalonicenses a necessidade de continuar com toda a firmeza nas tradições que vos foram ensinadas. Devemos entender que as tradições religiosas dos homens são fortemente condenadas por Jesus. Aqui, porém, Paulo usa a palavra para descrever tudo o que ele pessoalmente ensinava. Quando Paulo ensinava em cada lugar e escrevia as cartas mais tarde, ele falava a verdade de Deus em Cristo Jesus. Como ele ensinava a mesma coisa em todas as igrejas e os irmãos praticavam o que Paulo os ensinava, a verdade de Cristo se tornou tradição na prática dos santos. Nos versos 16 a 17, vemos a oração pela firmeza dos escolhidos. Deus provou seu eterno amor pelos santos, lhes entregando pela sua graça a palavra que dá eterna consolação e boa esperança. Sendo que os irmãos têm se mostrado fiéis à palavra, Paulo ora para que Deus possa consolar os seus corações, mesmo em meias tribulações, e os manter firmes na verdade em tudo o que fizerem e disserem. No capítulo 3, nós temos as exortações finais. Nos versos 1 ao 5, a ajuda pela oração. Para escapar do juízo, é necessário conhecer a Deus e obedecer ao Evangelho. Consciente disso, Paulo pede que os tessalonicenses orem a favor de seu trabalho. Antes, ele elogiou o exemplo deles em propagar a palavra. Agora pede as suas orações para que possa pregar com a mesma coragem e fé. Antes, ele ensinou que Deus julgará os que perturbam os servos fiéis. Agora, pede orações para que os homens perversos e maus, que rejeitam a fé, não impeçam que ele, Paulo, pregue livremente.
Mesmo que alguns desprezem o Evangelho, o Senhor se mantém fiel. Assim, os que aceitam e continuam na palavra serão espiritualmente confirmados e protegidos contra o diabo, a fim de conseguirem maior amor e firmeza no Senhor. Dos versos 6 a 18, a ajuda pela correção. Enquanto alguns são rebeldes contra Deus por ainda não haverem ouvido e reconhecido a palavra da verdade, há outros que se rebelam mesmo depois de se converter ao Senhor. No caso destes, é preciso mais do que apenas oração. Paulo ensina que é necessário se separar de todo irmão que ande desordenadamente. A palavra desordenadamente é uma palavra militar que descreve um soldado que não segue as instruções do seu comandante ou que marcha fora da ordem dos outros da sua companhia. As instruções que dão ordem são a tradição que de nós recebestes, ou seja, a palavra do Evangelho que Paulo pregou, junto com o próprio exemplo dele. Na sua primeira carta, Paulo falou da necessidade de admoestar os insubmissos. Veja lá na primeira carta, no capítulo 5, verso 14. Algo que ele mesmo fez enquanto estava junto deles. Na segunda carta, o assunto em questão é de irmãos que, em vez de trabalhar para o seu sustento e para ajudar outros, andam desordenadamente e se intrometem na vida alheia. Paulo diz que qualquer irmão que não preste obediência à nossa palavra deve ser notado, que a associação com o grupo deve ser cortada e que os irmãos devem adverti-lo. O ensino de Paulo de se apartar desses insubmissos talvez pareça radical, mas visa a correção e a salvação deles. Notando-os publicamente e afastando-os do grupo, fará com que sintam vergonha dos seus pecados. Assim, com as advertências contínuas dos irmãos em amor, a esperança é que eles se arrependam e voltem a servir a Cristo. Confiante que os tessalonicenses continuarão servindo a Deus de acordo com a palavra, Paulo deseja a paz e a presença do Senhor com eles. Se nós desejarmos estas coisas, temos que aplicar plenamente o ensino do Evangelho em nossas vidas. E assim, amados, terminamos as exposições do dia de hoje. Deus os abençoe e até a próxima.